vamos falar de Neymar aqui. A gente falou de São Paulo, vamos falar de Neymar. Porque é o seguinte, ontem... Você sentiu minha falta ontem, foi isso, né? Senti. Percebi. Ó, eu vou ganhar a aposta de Luiz Carlos Quartarolo. A gente tem um podcast, né, todas as terças, chama o PEC Balança Rede. E o Renan Teixeira teve hoje lá. E ele foi testemunha de uma aposta que eu fiz. Eu apostei que o Neymar estará na Copa do Mundo. Quartarolo disse que não. Eu quero saber a opinião do Celso e da Fran, se eles acreditam que o Neymar estará lá. Todo mundo está falando da frase do Ancelotti, que ele fala, precisa estar 100% fisicamente. Para esses jogos, precisa estar... Jogos que ele se referia de França e Croácia, dia 26 França, 31 Croácia, com transmissão da Nova Brasil. E é o seguinte... mas no final da frase ele fala assim, mas na lista final a história é outra. Então, quer dizer, abriu uma brecha gigante para convocar o Neymar. Eu acredito que ele vá para a Copa. Quero saber de você, Celso, você acredita que vai ou não à Copa do Mundo? A leitura que eu fiz da coletiva do Ancelotti é, primeiro, Neymar é mais um jogador da seleção. Ele vai ser tratado de maneira diferente. Quando ele fala que na convocação final é uma outra história, ele está colocando a responsabilidade para o Neymar. Se o Neymar continuar jogando, entrar na melhor forma e tiver condições, se ele estiver jogando, mesmo que ele tenha algum problema, eventualmente uma dor aqui, outra colar, até os jogos dá para você tolerar. Mas quando ele fala de 100%, não é só 100% física, pelo menos essa é a leitura que eu faço. 100% tecnicamente. Até aquela história, o Neymar eu já conheço tecnicamente, não preciso avaliar. Ok, mas Isso é verdade. Tá, mas até que ponto o físico não atrapalha a execução? Da técnica. Da técnica. Então eu penso uma coisa, eu vou fazer, porque eu já faço, que eu tenho essa habilidade, mas o corpo não ajuda. Então tudo isso está pesando. Então eu entendo que depende do Neymar. Do Neymar querer jogar. Quando eu falo de querer jogar, é se dedicar mesmo, priorizar. Copa do Mundo, para mim, é fundamental, é isso. Então eu vou mostrar para todo mundo que eu quero a Copa. Não pode ser essa coisa meio blasé, eu sou o cara, a seleção depende de mim. O Ancelotti não vai engolir isso. Dorival ter engolido, qualquer outro técnico brasileiro faria um esquema, inclusive... O Dorival, inclusive, falou isso, né? O Ancelotti não vai fazer isso pelo Neymar. Não vai. Então, se ele quiser, ele vai ter que dar aquele quinhão, sabe, de esforço, ajudar o Santos, que a gente está ignorando, o Santos precisa dele. Não dá para ele jogar 26 jogos na temporada, 30 jogos na temporada. Se ele quiser ir para a Copa, ele vai ter que jogar, ponto. E se ele jogar, sabe, com a técnica que tem em forma, ele vai para a Copa. A questão... Não, mas você acha que ele vai ou não? Eu acho que ele vai se ele apresentar um futebol fora do comum, porque a concorrência é muito grande. Mas você acredita que ele vai apresentar esse futebol? Não. Então, você acha que ele não vai? Certo. Mas eu tô colocando... Tá. Eu não quero me estender muito, mas eu posso, só para você entender meu raciocínio. O Ancelotti ontem falou que de 9 jogadores para ataque. Sim. Que ele só tem dúvidas no meio de campo e nas laterais. Isso. Então, quem são esses caras que talvez, porque a gente já sabe que vão para a Copa de qualquer jeito? Vini, vamos por setor para ficar mais fácil. Vini Júnior e o Martinelli. O Martinelli, tá. Isso. Do outro lado, o Estevão e Luiz Henrique. Isso. Perfeito? Aí o Rafinha. Rafinha e o Matheus Cunha. Isso. Matheus Cunha eu já não levaria, eu levaria o Neymar. Não, tudo bem, mas é assim... Mas só que ele tem sido convocado. Sim. Aí você tem uma lógica. Né? Você não pode... você jogou todas, mas eu não vou te chamar agora que eu vou levar o Neymar. Você perde o grupo. Então, o Matheus Cunha, pela lógica... E aí, na frente, você tem o João Pedro... O Estevão, que ficou de fora. Então, o Estevão e o Luiz do outro lado. Então, a gente falou de 6. E aí você tem no meio o João Pedro... Isso. E aí, quem que você tem que... O Endrick. Mais 2, isso. É o Endrick com o Neymar. Eu levaria o Neymar. Dos nomes que apareceram aqui, ó, Vini Júnior, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique. Esses 5
É o que você. E o João Pedro. Então, são assim, 6. Vini Júnior, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique. E João Pedro são 6. Mais o Estevão. São 7. 2 vagas. 2 vagas. Aí por 2. Uma é do Neymar. Você tem Hendrick, você tem Neymar, você tem. Você tem o Igor Thiago, né? Que tá arrebentando mas esse na liga. Aí eu acho que. É difícil. É difícil. Tem o Richarlison, que ele convocou até a última lista, né? Então você vê que ele está concorrendo e ele vai ter que. Não vai bastar um nome. E eu acho que é uma posição que é carente do Brasil. Se você for pegar os meio-campistas, são todos de contenção. A gente não tem hoje um 10. Hoje a gente não tem, ainda mais que a gente perdeu o Rodrigo. Então esse cara pode ser o Rafinha, que eu acho que pode jogar como meia. O próprio Matheus Cunha, que falou que ele gosta de jogar de meia e tornado ele atacante. E aí entra a oportunidade do Neymar. Poderia ser o Neymar, que seria a vaga do Rodrigo. Exato. E agora eu acho que depende muito mais do Neymar do que do próprio Ancelotti. Mas na sua opinião, vai ou não? Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai, porque eu acho que ele vai acelerar nessa reta final, nesses jogos. Ele vai ter uma sequência maior também de minutagem, e não só de minutagem, porque você não adianta jogar 90 minutos e jogar como jogou contra a equipe do Corinthians, porque ele foi abaixo do que pode, e acho que a não ida dele pro Mirassol trouxe essa pressão para ele mesmo, de entrar no clássico e ter que ser o cara e ser decisivo, e não foi. Então, acho que ele vai acelerar nesse tempo que falta para cravar a vaga dele, porque o Neymar ele não precisa ser testado na seleção. Todo mundo sabe da condição dele. E ele, o Ancelotti falou, tecnicamente está bem, fisicamente que não está 100%. Então, Neymar, eu tô te querendo, tô abrindo oportunidade, fui lá te ver, você não tava. Agora, meu filho, só depende de você. Isso, exato. E ele vai ter que jogar mais do que esses caras que eles estão concorrendo. E aí a gente não está comparando jogador por jogador, não é isso. Mas é comparar a intensidade, é comparar a presença em seleção, constância. E vão ter poucos jogos aí, né? Sim. A gente fez uma conta mais ou menos de 20 partidas. Né? São 10 no brasileiro e 4 no brasileiro. 4 na Sul-Americana. E tem a Copa do Brasil ainda. E 2, são 18, na verdade. Não, são 12 rodadas no brasileiro, 6 de Sul-Americana, 18, e 2 de Copa do Brasil na quinta fase. Então, tem muitos jogos ainda para o Neymar. Coloca lá, que é isso que eu quero que vocês vejam agora, que é só um olhar clínico que consegue ver um negócio desse, entendeu? Eu já fiz a aposta, eu tenho certeza que o Neymar estará lá nos Estados Unidos, México e Canadá para a disputa do Mundial, porque sem o Neymar não ganha a Copa. Se o Neymar não for, já pode esquecer. Guardem as bandeirinhas, não tem mais, já foi. Já foi. Vamos lá para o vídeo do Neymar, onde estava lá na Kings League. Foi lá bater, ele é presidente de um clube. Coloca aqui na tela pra gente o Neymar batendo o pênalti. Bate pênalti diferente, gente. Olha aí, ó. Ninguém bate pênalti assim. Eu vi, olha, matou o goleiro. O Vini Júnior, eu vi o Vini Júnior bater pênalti agora há pouco lá na Liga dos Campeões. Ele bate forte, bateu no mesmo canto. Se o goleiro do Manchester City pula para aquele canto, defende. Esse daqui não tem como pegar. Olha como bate diferente, Celso. É refinado o negócio, entendeu, Celso? Vai para a Copa do Mundo, Celso. É muito fácil. Vai lá, Celso. Olha. Então, mas a questão é que o Neymar faz, a gente sabe. Ele talvez tecnicamente seja um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Eu não questiono isso. Eu questiono o comprometimento do Neymar. Sabe, isso é ok, mas bacana, mas o que ele tem feito pelo Santos? Sim. Mas jogou bem contra o Vasco. Ele vai ter que jogar. Ele não jogou, no domingo não jogou bem mesmo contra o Corinthians. Ele até fez uma grande jogada. Ele fez uma grande jogada no momento que quando ele dá o corte para dentro da área, o cara do Corinthians dá um leve tapa. Poderia ser um golaço ali, que ele passa por 2 jogadores. Tecnicamente é o que a gente está falando. Ele ali em um curto espaço desse lance, foi um lance na entrada da área do lado direito. Ele passa por 2 caras do Corinthians que tentam pegar e não conseguem chegar. E olha que ele não está em grandes condições. Aí ele traz para dentro a bola. Ele tenta cortar para dentro. E aí o jogador do Corinthians dá um leve toque na bola que aí mata a jogada.
Mas você vê que, é isso que eu quero dizer, no Santos é muito mais difícil para ele jogar. Por quê? Porque o nível dos jogadores que o cercam ali no Santos é bem diferente dos caras que vão na seleção brasileira. Eu acredito que com isso, Celso, o futebol dele vai florescer ainda mais, jogando do lado dos caras. Weber, eu assim, até entendo o raciocínio, faz sentido, mas vamos pegar o Ronaldo quando chegou no Corinthians. Visivelmente acima do peso. O que ele fez? Só faltou fazer chover. O próprio Luiz Soares no Grêmio. É isso. O time do Grêmio não era aquela maravilha. Romário, ele conseguiu fazer uma temporada. Mas são duas posições diferentes. Mas o Luiz Soares estava sem joelho, pô. Ele corria mancando. O Romário, com 40 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas outra posição também. Não, tudo bem, mas ainda assim... Mas o Neymar também hoje, ele não é utilizado como ele é utilizado a partir da velocidade e tudo. Ele tem essa possibilidade de, sabe, de trabalhar melhor a gestão. E quando a gente está falando do Neymar, e aí tirando essa parte torcedor, tirando a parte dos amantes do futebol do Neymar, do ídolo Neymar, quando a gente avalia o contexto, primeiro, a gente não pode desconsiderar o que pensa o Ancelotti. O Ancelotti já foi claro, eu não quero um jogador para entrar no segundo tempo, jogar 20 minutos e decidir para mim. Eu quero um cara que possa render o que todos os outros rendam. Até por uma questão de gestão de grupo, Sim. Weber. Mas você não acha que o grupo quer o Neymar lá? Eu tenho dúvidas. Olha... Eu acho que quer. Eu acho que praticamente todos aí são fã do Neymar. Você vê as coletivas, as entrevistas, o próprio Rodrigo, antes de se machucar, falou, Mas né? eu acho que quer o Neymar como um companheiro, como ele sem privilégio. Essa é a questão. Você não pode, como é que você vai cobrar os demais? Não, mas eu entendo isso. Mas eu acredito que a ideia é essa. Fala, pô, o Neymar... No time é outra história. Por isso que ele tem que chegar a 100%. Sim. Por isso que ele tem que chegar nas mesmas condições dos caras que estão lá. E se não estiver nas mesmas condições, estar apto para, no tempo de preparação, chegar. Eu só quero saber do negócio. Eu só quero saber de um negócio. Já fiz a aposta que o Neymar vai estar na Copa do Mundo. Churrascaria de novo? Não, churrascaria não. O Felipe mandou te lembrar. Exato, tô devendo uma churrascaria pro Celso que eu perdi. Mas a primeira coisa que eu quero aqui é uma fila de desculpas em relação ao Neymar. E o Celso Cardoso, o primeiro. E por que eu pediria desculpa pra ele? É, porque ele vai arrebentar na Copa do Mundo. 18 horas e assim como arrebentou em 14, 18, não, mas 14 tá de sacanagem. 22. Não, 14 a gente tá falando como se o Neymar fosse... Não, 22 ele foi bem, Celso. Foi bem em 22. Em 18 ele tava com o metatarso fraturado. E em 2014 o Zúñiga arrebentou o Neymar. Inclusive eu sempre... ali eu acho que deu uma atrapalhada na carreira do Neymar, aquela entrada ali. Na coluna, né? Na coluna, que ele poderia, né? Na época falando até... que ele poderia perder os movimentos. Aquilo foi assustador. Aquilo ali foi um absurdo, né? Enfim.